mais do que falar numa entrevista de emprego, por exemplo, e como se vestir? Será que a gente pode usar uma maquiagem como essa que eu tô? Por exemplo, para uma entrevista de emprego, como que a gente se comporta? Eu convidei a Érica Fernandes, que é psicóloga clínica e organizacional, e ela é especialista em RH, gente. Ela que contrata o povo, entrevista tudo, né, Érica? Tudo bem, boa tarde, querida, tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é nosso para falar de um assunto tão importante, porque nessa crise, tanto desemprego, né, Érica? Sim. A gente precisa saber se comportar, né? Sim, sim. E tem dicas que são importantes, que são, na verdade, necessárias e que todo mundo pode ir para uma entrevista de emprego um pouquinho mais preparado e sabendo como se comportar um pouquinho mais. Vamos começar falando de roupa, então? Vamos lá. Qual que é a melhor forma de se vestir para uma entrevista de emprego? Depende de cada vaga, Érica? Depende sim. Para vagas mais operacionais e vagas mais simples, o indicado é que a pessoa vá de uma maneira bastante confortável, que ela se sinta bem. Então, qual é a dica? Um jeans escuro para os homens. Isso. Para as mulheres, né? Por exemplo, evitar alças, calças muito rasgadas, roupas que exponham demais o corpo. Então, uma calça jeans um pouco mais escura, uma camisete de manga longa básica. Se não tiver nada muito social, alguma coisa bem discreta. Menos é mais. Menos é mais. Sempre tem que pensar nisso na entrevista de emprego. Exatamente. Os homens. O que normalmente nós pedimos, o que nós orientamos, que vai com uma camisa bem passada, com uma calça jeans mais escura, um sapato limpo. Nada de colarinho desgastado, manga sem botão. Regata, bermuda, chinelo, jamais. Rasteirinha, nada que exponha muito o seu corpo. Na verdade, o que nós queremos que apareça numa entrevista de trabalho é o seu potencial, né? É o seu potencial para o trabalho e não o seu corpo. Então, decotes muito profundos, nem pensar. Agora, quais são os principais erros das pessoas nas entrevistas, Érica? Certo, olha, são alguns. Um erro bastante comum hoje em dia é o pessoal levar o celular e o celular tocar. Então, primeira coisa, vamos desligar o celular numa entrevista de emprego. Chato, né? Chato. Chegar mascando um chiclete não é indicado, né? Então também é uma coisa... Érica, conta ponto negativo mesmo? Se tocar o celular, por exemplo? Conta, porque... O que você repara nisso? Tocou o celular, ela não está muito preocupada com essa entrevista. Exatamente. Não está muito interessada na vaga. Você pensa isso? Penso. E mais, assim, a pessoa não está muito preocupada efetivamente em conseguir aquele trabalho, porque uma entrevista de emprego é um concurso. É alguém tentando mostrar para o outro que é melhor naquele papel profissional. Então, celular sempre desligado, nunca mascar o chiclete, sempre chegar com um pouquinho de antecedência. Pontualidade fala muito sobre o candidato. Legal. Sempre um sorriso no rosto, cordialidade. A entrevista começa quando a gente chega na empresa. Quando você cumprimenta a secretária, quando você cumprimenta um porteiro, quando você senta a aguardar pela entrevista, tudo isso é visto. Tudo isso você já está observando. Ai, que medo, né, gente? Tudo isso é visto. Perfume muito forte. Perfume muito forte. Maquiagem muito forte. Uma maquiagem como essa que eu tô hoje, jamais eu poderia fazer uma entrevista de emprego. Para um programa de televisão, você está perfeita, belíssima. Para um evento, para um casamento, para alguma atividade social. Para uma entrevista de trabalho, quanto mais suave for a sua maquiagem, quanto mais sublime, quanto mais neutra, mais vai aparecer novamente o seu trabalho. Mas mesmo se a vaga for para trabalhar numa casa noturna, por exemplo, aí é um bar. pouquinho diferente. Por quê? Se é um processo seletivo para uma modelo, se é um processo seletivo para uma vaga, como você comentou, em uma casa noturna, é um pouco diferente. Para o universo corporativo, menos é mais novamente. Então, quanto mais discreta, melhor. Agora, o que não se deve usar de forma nenhuma? De forma nenhuma. Nunca vá de rasteirinha, nunca vá de legging. Jura, Érica? Jamais. Legging não? Legging não. Roupa Mesmo de academia. se for uma blusa compridinha cobrindo o bumbum? Não, legging não. Não.
Não. Se você estiver com poucas opções de roupa, opte pela calça preta. Toda mulher tem uma calça preta em seu guarda-roupa, uma calça jeans um pouco mais discreta, mas a roupa de ginástica é para academia de ginástica. Então, isso a gente pede para, por favor, não usar numa entrevista de emprego. Não vai causar uma boa impressão. Tá, legal. Como eu comentei, os decotes muito profundos, não usar em hipótese alguma. Homens, regatas, bermudas, calças que são muito baixas e que aparecem cós de cueca. Nada disso causa uma boa impressão. Agora, e a postura, Érica? Tem que ficar assim, ó, toda durinha, com a mão assim, ó, na entrevista de emprego? Não. Precisa? Não. Mas também não pode escrachar e ficar assim, né? Exatamente, né? Tá. O ideal é que a gente consiga manter uma postura, né? Que seja uma postura profissional, lembrando sempre que você está vendendo uma imagem, é o momento de você se vender ali, né? Então você tem que entregar o seu melhor, mas não há necessidade de parecer um robô, de ser uma coisa muito, muito, muito estática. Até porque algumas entrevistas de emprego demoram 30 minutos, 40 minutos, algumas têm aplicação de testes, dinâmicas de grupo, então nem sempre vai ser possível ficar como uma estátua, né? O ideal é você conseguir interagir, mas de maneira onde você consiga passar uma imagem profissional. Agora, Érica, o que não se deve falar nunca numa entrevista de emprego? Olha, o principal erro que eu observo, né, nessa minha carreira corporativa, que são aí já 15 anos trabalhando dentro de empresas, é o candidato falar mal da empresa aonde ele trabalhava. Isso... Se falou mal da anterior, provavelmente vai falar da próxima. Da próxima. Então, esse é um erro assim que... Gravíssimo. Gravíssimo. Desclassifica. Desclassifica. Outro erro que é assim de desclassificar qualquer candidato. Você começar a reclamar da vida. Não é? Então, assim, embora a pessoa esteja desempregada, esteja buscando uma oportunidade profissional, às vezes ela pode, inclusive, estar num momento fragilizado da vida, não é na entrevista que você vai chorar suas mágoas, né? Mesmo porque não é um íntimo, amigo íntimo que tá ali fazendo a entrevista com você. Aí deixa eu te contar, moça, eu tô precisando trabalhar, porque meu pai sofreu um acidente, minha mãe não sei o quê, meu tio tá com uma doença, minha irmã... Aí conta a vida, não há necessidade de tudo isso. Não, até porque não vai ser isso que vai conseguir convencer o entrevistador a te contratar. Né? O que vai fazer você convencer o entrevistador a te contratar vai ser o seu histórico profissional, vai ser o seu grau de iniciativa para situações futuras, vai ser você conseguir demonstrar que você é uma pessoa alegre, altiva, batalhadora, que pensa no futuro, que deseja coisas melhores. Então começou o chororô na entrevista, o entrevistador já vai ficar com um pezinho atrás com aquele candidato. Entendi. Agora, Érica, e para os adolescentes que nunca tiveram experiência e vão ter o primeiro emprego? Qual que é a sua maior dica? Importantíssimo. Como por um primeiro emprego, normalmente não existe a experiência prévia, né? Normalmente são adolescentes de 14, 15, 16 anos. O ideal é que eles consigam ter uma bagagem técnica. Então, procurem os cursos de formação, de primeiro emprego, cursos da área administrativa ou cursos técnicos como Senai, Guarda-Mirim. Tem uma série de excelentes instituições aqui em Londrina que preparam aquele jovem para o mercado de trabalho. Então, ele vai aprender coisas relacionadas à área administrativa, ele vai aprender como se comportar no universo corporativo, ele vai ter uma série de informações que vão fazer com que o currículo dele, mesmo que vazio, né, fique um pouquinho mais recheado, não fique tão raso. Entendi. Né? Adorei suas dicas, Érica, sensacionais. Obrigada. Se você perdeu essa entrevista, pegou aí pela metade, entra no nosso site, depois pega desde o comecinho que a Érica deu muita dica para quem está procurando emprego, como se comportar, gente. Entra lá e assiste tudo de novo, anota, se for preciso. Sim. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Obrigada.